boa noite. Boa noite. Preso o ex-secretário de Transportes do governo de Alckmin do PSDB. Laurence Casagrande Lourenço e mais 14 são suspeitos de desvios de 600 milhões de reais em obra do Rodoanel. Em nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal prende ex-diretor de subsidiária da Petrobras. Ele e outros funcionários teriam recebido propina para facilitar contratos milionários com a Odebrecht. O rei da máfia dos fiscais do ISS é preso em São Paulo por fraude à justiça. O ex-auditor fiscal da Secretaria de Finanças do município é acusado de obstruir investigações e usufruir de imóveis bloqueados. Preocupação com os moradores de rua aumenta com a chegada do inverno. Na capital paulista, são pelo menos 16 mil pessoas nesta situação. Após repercussão mundial, Donald Trump manda reunir famílias de imigrantes separadas ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Pelo menos 2.000 crianças, 49 delas brasileiras, foram separadas dos pais e presas em jaulas. Equipes favoritas na Copa do Mundo sofrem nova rodada da competição. A Argentina joga mal mais uma vez e perde por 3-0 para a Croácia. O Jornal da Gazeta está no ar. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-secretário de Transportes do governo Alckmin, do PSDB. O caso envolve a obra do Rodoanel, que, segundo o Ministério Público, foi superfaturada em 600 milhões de reais. Laurence Casagrande Lourenço foi secretário de Transportes e Logística de Geraldo Alckmin. Ele deixou a pasta quando Márcio França assumiu o governo. Até hoje cedo, ele era o presidente da CESP, Companhia Energética de São Paulo, mas renunciou ao cargo após ser preso. Antes foi diretor-presidente da Dersa, a estatal responsável pelas rodovias do estado de São Paulo. Além dele, outras 14 pessoas foram alvo da operação de hoje por suspeita de desviarem dinheiro das obras do trecho norte do Rodoanel, que começaram em 2013 e ainda não foram concluídas. Quando estiver pronto, o trecho vai ligar a rodovia dos Bandeirantes à Presidente Dutra. Os laudos da Polícia Federal, eles apontaram basicamente as seguintes irregularidades: superfaturamento, sobrepreço, jogo de planilha, que é muito comum em licitações públicas, em desvios de licitações. Além disso, você acresce um serviço e reduz na qualidade o outro, para tentar disfarçar o preço total do contrato. A estimativa do Ministério Público Federal é de que houve um sobrepreço de mais de 600 milhões de reais no custo da obra, feita pelas empreiteiras OAS e Mendes Júnior. Segundo os investigadores, por enquanto não há indícios da participação de agentes públicos nas fraudes, mas a Polícia Federal não descarta uma eventual prática de corrupção. Entrevistando funcionários da Dersa, eles confirmaram que partiu da própria diretoria da Dersa a orientação para que fossem alteradas as planilhas orçamentárias da obra, diminuindo os valores de determinados serviços para que fossem elevados os valores de outros. A Polícia Federal apreendeu 100 mil reais e 5 mil dólares em espécie na casa de um dos alvos da operação. O nome do investigado que guardava os valores não foi revelado. Laurence é o segundo ex-dirigente da Dersa preso este ano. O primeiro foi o ex-diretor de engenharia Paulo Vieira de Souza. Conhecido como Paulo Preto, ele é acusado de ser o operador de propinas do PSDB. Paulo Preto foi preso em abril. Ficou pouco mais de um mês na cadeia. No mês passado, voltou para a prisão, mas foi solto no mesmo dia por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo. Réu na Justiça Federal, o ex-diretor da Dersa é acusado de desvios de quase 8 milhões de reais enquanto estava à frente do cargo. Para a procuradora da República, Ana Mara Osório, que compõe a força-tarefa da Lava Jato, existe uma sucessão de atos criminosos dentro da estatal. É possível dizer, sim, que havia uma sistemática de atuação contrária ao erário público.
O ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou que recebeu a notícia da prisão de Laurence Casagrande com surpresa. A nota do pré-candidato tucano à presidência diz que o ex-secretário goza de confiança com anos de bons trabalhos e que ele deve ser responsabilizado se tiver algo ilícito. A Dersa, estatal responsável pelo Rodoanel, diz que é a maior interessada no andamento desse processo. Numa nova fase da Lava Jato, a de número 52, Polícia Federal prende ex-diretor de subsidiária da Petrobras. Segundo a PF, o Grupo Odebrecht ganhou contratos por ter dado dinheiro a funcionários da empresa. Entre os acusados de receber propina, Djalma Rodrigues de Souza, que era diretor da Petroquisa, o braço químico da Petrobras. Ele foi preso hoje no Rio de Janeiro e vai ficar na Polícia Federal em Curitiba por tempo indeterminado. Segundo o juiz Sérgio Moro, há provas de que Djalma recebeu mais de 17 milhões de reais de suborno para favorecer a Odebrecht em 2 contratos da Petrobras relacionados ao complexo petroquímico de Suape, em Pernambuco. A propina, segundo os investigadores, foi depositada em contas no exterior que acabaram encerradas com o avanço das investigações da Lava Jato. Essa não é a primeira vez que há um mandado de prisão contra o ex-diretor. Em outubro passado, Djalma Rodrigues ficou livre da prisão porque tinha feito uma cirurgia. O filho dele, Douglas de Souza, também é alvo da operação de hoje. 9 pessoas são réis no processo que teve origem a partir dessa etapa da Lava Jato. Entre elas estão 4 ex-gerentes da Petrobras, 4 executivos da Odebrecht e uma agente que atuava como representante de um banco da Suíça. Todos se tornaram réus pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-diretor afirma que só vai se manifestar na justiça. A Odebrecht diz que a investigação usa informações fornecidas pela própria empresa e que já implantou um sistema para prevenir, detectar e punir desvios. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse hoje que críticas fazem parte da democracia, mas que não se pode demonizar a política. Hoje também ela anunciou o arquivamento de uma investigação para apurar menções a ministros da Corte em delações de executivos da JBS Friboi. A ministra declarou que tomou a decisão depois de receber o resultado do pedido de investigação encaminhado no ano passado ao diretor-geral da Polícia Federal. Com isso, eu vou determinar extinção e arquivamento deste processo. Não foram encontradas gravações que indicassem qualquer participação de ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos ou citados em qualquer ato ilícito. Em uma conversa entregue na delação premiada, o empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saldi, do grupo JIF, dono da JBS Friboi, falaram sobre a possível tentativa de gravarem o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para ele entregar ministros do STF. Depois da revelação da conversa, a ministra Carmen Lúcia mandou a Polícia Federal abrir investigação sobre as menções. No diálogo, segundo a Procuradoria-Geral da República, eles também discutem uma forma de aproximação com o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por intermédio do ex-procurador Marcelo Miller. Nessa semana, a Polícia Federal indiciou Miller e o empresário Joesley Batista no inquérito que investigou a elaboração dos acordos de colaboração de executivos do grupo JIF. A Procuradoria-Geral da República rescindiu o acordo. A ministra Carmen Lúcia também participou hoje do 2º Congresso de Direito Eleitoral de Brasília. Durante o evento, ela afirmou que as críticas são parte da democracia, mas que não se pode demonizar a política. O momento brasileiro é grave, sim, mas a democracia brasileira está posta como princípio constitucional maior, seja respeitada por todos nós, mas que todos nós cobremos respeito permanentemente. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala das articulações partidárias e as alianças para as eleições deste ano. O Centrão se equipa para participar das eleições de 2018 com uma lógica empresarial. O grupo deve diversificar os seus investimentos. Cogita aplicar na apólice de Jair Bolsonaro um PR do mensaleiro Valdemar Costa Neto. Analisa a hipótese de apostar um PP do multi-investigado Ciro Nogueira nas ações de Ciro Gomes. No empreendimento político de Geraldo Alckmin,
que deve arrastar as fichas do DEM, o Centrão planeja investir um PTB, do mensaneiro Roberto Jefferson, e um PRB. Para quem não está ligando o nome à encrenca, o Centrão é aquele aglomerado de partidos que vendeu sua mão de obra legislativa para Lula, aproveitando o Planalto de fachada operária para cavar ótimos negócios. É aquele grupo que foi dormir prometendo fidelidade eterna a Dilma e acordou nos braços de Temer. É o mesmo condomínio de legendas que acompanhou Eduardo Cunha até a porta da cadeia. O Centrão já não se contenta com tudo, quer mais um pouco. Avesso ao risco, o grupo parece inclinado a não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Daí a diversificação entre um capitão de ultradireita, um tucano de centro e um autoproclamado esquerdista. Dependendo do resultado da eleição, a pantomima estará assegurada. O país elegerá uma nova encenação e o Centrão manterá tudo exatamente como está, com ares de quem muda absolutamente tudo. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o ex-deputado federal do PSDB de São Paulo, Arnaldo Madeira, sobre as eleições. O ex-auditor fiscal da Secretaria de Finanças do município, José Rodrigo de Freitas, conhecido como o rei da máfia dos fiscais, foi preso hoje por fraude à justiça. O Ministério Público alega que José Rodrigo de Freitas continuou usufruindo de seus 79 imóveis que tinham sido bloqueados pela Justiça em 2015 por enriquecimento ilícito. Freitas usou os bens no período em que um administrador judicial foi destacado para gerir os imóveis dele espalhados pela capital, interior e litoral do estado. E o administrador nomeado pelo juiz contratou a imobiliária da esposa do fiscal para tomar conta do patrimônio. Essa, ao meu ver, é a mais severa irregularidade, mas nós tínhamos, e foi constatado, imóveis que, segundo o administrador anterior, estavam desocupados. E nós verificamos que imóveis desocupados com contas de água e luz da ordem de R$300, R$400. O caso de hoje é um desdobramento da chamada máfia dos fiscais, que envolveu empresas que pagavam propina a servidores municipais para burlar os impostos, sobretudo o ISS. O prejuízo aos cofres da prefeitura pode ter chegado a R$500 milhões. A prisão do rei da máfia dos fiscais revelou outro braço desse mega esquema. É o que envolve o pagamento de propina por parte da Universidade Uninove, aqui de São Paulo. O atual reitor e o ex-vice-diretor foram denunciados sob a acusação de pagarem R$1.700.000 ao fiscal para que a isenção de impostos da instituição não fosse cancelada. O MP descobriu que entre 2003 a 2009, a Uninove pagou propina. A denúncia recai sobre o reitor Eduardo Storópoli e o então vice-diretor Marcos Malva, ambos pelo crime de corrupção ativa. Antes de aceitar fazer parte da fraude, segundo os promotores, eles chegaram a ser ameaçados pelo fiscal José Rodrigo de Freitas. O José Rodrigo de Freitas se apresenta na Uninove e fala o seguinte: ou vocês me pagam propina, ou eu vou caçar a imunidade de vocês. O José Rodrigo de Freitas fez uso de empresas laranjas, gráficas e empresas de construção. Essas empresas, elas emitiam uma nota por um serviço não prestado para a Uninove, que justificava a saída do dinheiro do caixa da universidade para pagar aquela despesa. O Ministério Público diz que não descarta que outras empresas e instituições que se beneficiavam da isenção de impostos prevista em lei em alguns casos estejam envolvidas no esquema. O advogado do ex-auditor José Rodrigo de Freitas disse que já entrou com pedido de habeas corpus. A Uninove afirmou que colabora com a investigação. Tribunal de Justiça arquiva a investigação contra o promotor Marcelo Milani. O promotor tinha sido acusado pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, de cobrar R$1 milhão em propina. Em troca, Milani não entraria com uma ação relacionada ao estádio Itaquerão.
A medida era contra uma lei aprovada na gestão Kassab, que permitia à Prefeitura de São Paulo emitir 420 milhões de reais em títulos que ajudariam o Corinthians a viabilizar a construção do estádio em Itaquera. Segundo Haddad, a denúncia ao Ministério Público causou uma perseguição por parte do promotor ao longo de seu mandato à frente da Prefeitura. O presidente do Corinthians e deputado federal André Sanches, que também foi ouvido no caso, disse que desconhece a acusação contra o promotor. Em depoimento, Marcelo Milani negou que tivesse pedido propina e que tenha utilizado do cargo de promotor para perseguir Fernando Haddad. Diante dos fatos, o órgão especial do Tribunal de Justiça acolheu o pedido da Procuradoria-Geral de Justiça e determinou o arquivamento da denúncia. Amanhã, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, pré-candidato ao governo. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli e teve a participação do comentarista de economia, Vinícius Torres Freire. Continua internada a mulher baleada por um PM numa abordagem policial. O caso aconteceu no último fim de semana e resultou em protestos dos moradores da favela do Cimento, na Zona Leste. Imagens de motoristas fugindo na contramão na Radial Leste foram publicadas nas redes sociais. No início, acreditava-se que fosse um arrastão. Fechamos só as vias, não roubamos nada, não teve arrastão. Aqui tem pessoas de bem, tem trabalhadores aqui, eles saem cedo, voltam à noite, muitos carroceiros. Essa é a resposta dos moradores da favela do Cimento às acusações de que no último sábado eles fizeram um arrastão na Avenida Alcântara Machado, na Zona Leste de São Paulo. Parte da favela fica nas calçadas da avenida, perto do viaduto Bresser. No final de semana, um vídeo viralizou nas redes sociais. Ele mostra o momento em que motoristas parados no trânsito na Radial Leste sobem no canteiro central. Há pessoas correndo na pista. A Polícia Militar também negou a ocorrência de um arrastão. Segundo o levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo, no começo deste ano, 266 famílias moram aqui nesses barracos que foram sendo construídos de forma bem precária ao longo dos últimos anos. Nós viemos até aqui para conversar com esses moradores e tentar entender o que é que aconteceu no último final de semana. Eles nos contaram que não fecharam a avenida aqui ao lado para fazer assaltos ou qualquer tipo de arrastão, e sim para protestar contra a violência. A manifestação começou depois que uma mulher de 25 anos levou um tiro de um PM durante uma abordagem de rotina no local. O marido dela naquela situação com as mãos na parede, aí o segundo policial chegou e pegou, entende, o revólver e deu uma coronhada nele. Quando deu uma coronhada nele, a mulher dele ficou alterada e fez assim, simplesmente fez assim, chegou assim, não. E o policial só foi assim com o revólver assim, na intenção dela, foi tudo assim calculado, foi tudo premeditado e foi com o revólver assim, pá! A população ficou revoltada porque ela tem uma criança com menos de 3 meses, a criança estava no colo dela, por pouco não pegou na criança. O boletim de ocorrência registrado na Delegacia do Brás informa que o PM atirou depois que a mulher tentou agredi-lo com uma faca. Um policial ficou ferido na cabeça. Os dois foram socorridos. A faca e a arma levados para a perícia. A mulher continua internada em um hospital municipal na Zona Leste. A família não autorizou a divulgação de informações sobre o estado de saúde. Esses vídeos foram feitos pelos próprios moradores durante o protesto. Eles colocaram fogo em objetos para bloquear as ruas e pediam ajuda aos motoristas que tentavam passar. Mulher baleada, criança no colo, ajuda nós! O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua da Igreja Católica, acompanha a situação da favela há mais de 10 anos. Ele diz que por causa da repercussão dos vídeos, tem recebido ameaças pelas redes sociais. Há quem está propondo que seja colocado fogo na hora que eles estiverem dentro dos barracos para que todos desapareçam. E as pessoas falam isso com toda clareza nas redes sociais, identificadas com seu nome, dizendo que fazem essa proposta, como também fazem a proposta de me matar, dizendo que a culpa deles estarem aqui é minha. Quem mora aqui também está com medo de retaliações. Só queremos uma vida digna, como a Constituição mesmo fala, que toda pessoa tem direito à moradia. E a gente só quer o que é nosso, a gente não quer nada de ninguém.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, tanto a Polícia Militar quanto a Civil abriram um inquérito para apurar o que aconteceu. O Ministério Público informou hoje que analisa o caso. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, encontrou indícios de lavagem de dinheiro em operações bancárias do senador Romário, do Podemos. Um relatório aponta que o pré-candidato ao governo do Rio teria usado uma conta da irmã Zoraide de Souza Faria para esconder dinheiro dele. As informações são do jornal O Globo. De acordo com a reportagem, a conta da irmã de Romário foi aberta em uma agência no Congresso Nacional, em Brasília, onde ele é parlamentar desde 2011. Zoraide de Souza Faria vive no Rio de Janeiro e tem um rendimento anual declarado de apenas R$ 8 mil. Mas, segundo o COAF, ela recebeu na conta R$ 8 milhões entre agosto de 2016 e abril de 2017. E as retiradas de dinheiro foram de R$ 7,5 milhões no mesmo período. O Globo diz que Romário tem uma procuração entregue por Zoraide que dá a ele poderes específicos sobre recursos depositados. O COAF diz que a movimentação financeira apresenta-se incompatível com a capacidade financeira da irmã de Romário, mesmo considerando a renda de seu procurador. Aparenta pertencer ao procurador e irmão da cliente e nos leva a crer que o mesmo utilize a conta da irmã com o intuito de ocultar sua movimentação. Comunicamos por não encontrar fundamentos econômicos ou legais para a movimentação financeira, podendo configurar a existência de indícios do crime de lavagem de dinheiro. O COAF, órgão do Ministério da Fazenda, é obrigado a avisar as autoridades responsáveis por investigações nesse tipo de caso. A reportagem do jornal O Globo lista diversos gastos que ligam Romário à conta de Zoraide. No Facebook, o senador declarou que todos os recursos são legais e declarados no imposto de renda e que, quando for questionado, vai comprovar que todos os recursos têm origem legal e são fruto do trabalho como atleta de sucesso mundial. Segundo Romário, essas informações estão sendo utilizadas com fins eleitorais. E agora vamos aos Jogos da Copa do Mundo com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Celso, você que é cantor também, você faz a segunda voz. Adiós, muchachos, companheiros de mi vida. Ainda não, ainda não. Ninguém esperava esse resultado, hein? Não, não foi. Foi uma, digamos, uma vitória ou uma cacetada. Uma cacetada da Croácia impiedosa, que praticamente eliminou a Argentina, o time do Messi, da Copa do Mundo. Agora, só um milagre mesmo salva os argentinos depois da goleada de hoje à tarde por 3-0. Os croatas se juntam à França, Uruguai e Rússia entre as seleções já classificadas. Os argentinos dependem de uma combinação de resultados que já eu explico. Vamos primeiro aos gols. O primeiro tempo entre Argentina e Croácia foi marcado por tensão e chances não aproveitadas. Na etapa final, Rebic acertou um belo chute de cobertura, aproveitando falha do goleiro argentino Caballero. Aos 35 minutos, Modric ampliou com outro belo chute de fora da área, 2-0 Croácia. E já nos acréscimos, Rakitic, livre de marcação, definiu o placar. Croácia 3, Argentina 0. Ninguém esperava isso, né? Não. Em algum bolão, algum maluco teria colocado. Tem todo o drama de um tango argentino, aquele sofrimento. Ainda dá. O que a Argentina precisa para se classificar? Jogam amanhã Islândia e Nigéria. Então, a Argentina torce por um tropeço da Islândia. Ou empate, ou melhor ainda, se for uma vitória da Nigéria. Porque aí na última rodada a Argentina enfrenta a Nigéria. Se a Argentina vencer o jogo e a Islândia não vencer a Croácia, a Argentina pode se classificar. Mas a situação... Mas é duro depender dos outros, hein? É dramática. Existem, assim, pressões sobre o técnico da Argentina, obviamente, sobre o Caballero, que falhou no lance do primeiro gol, e o próprio Messi, que já havia perdido um pênalti contra a Islândia. Se a Argentina tivesse desaparecido na seleção, né? Está sentindo... A imprensa argentina tem noticiado de que ele ficou muito abalado, até a palavra da mãe dele, depois que ele perdeu o pênalti no primeiro jogo. Copa do Mundo. Bom, mas também precisa ter equilíbrio emocional. Perder um pênalti toca a vida. Pois é, mas ele está lutando sozinho também por esse time da Argentina.
Antes desse tango argentino um pouquinho mais cedo, na abertura da segunda rodada do dia hoje, do Grupo C, Dinamarca e Austrália empataram. A França mandou o peru embora. Tristeza peruana, claro, felicidade francesa. A França garantiu a classificação com essa vitória por 1-0. O gol foi de Mbappé, jogador mais jovem a marcar pela seleção francesa numa Copa do Mundo. Dinamarca e Austrália, que estão no mesmo grupo, ainda têm chances de classificação depois do empate de hoje. Em Samara, jogaram Dinamarca e Austrália. Logo aos 6 minutos, depois da bola ajeitada por Jorgensen, Eriksen chegou e bateu firme. 1-0 Dinamarca. Aos 35, após o toque de cabeça de Leque, os australianos pediram pênalti. O árbitro decidiu consultar o vídeo e entendeu que foi falta depois que a bola bateu na mão de Poulsen. Pênalti marcado. Jedinak foi para a cobrança e deixou tudo igual. E ficou nisso, Dinamarca 1, Austrália também 1. Em Ekaterimburgo, duelaram França e Peru. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o peruano guerreiro perdeu a bola para Pogba, que tocou para Giroud. E aí o jovem Mbappé só completou. Gol da França e garantia de vaga nas oitavas de final. O Peru até que brigou muito, mas não evitou a derrota e a eliminação na Copa do Mundo. 1 para a França, 0 para o Peru. Pois é, a gente brincou aqui, gozou os argentinos, mas amanhã, hermanito, teremos uma parada dura. Olha, e põe dureza nisso, Gamberini. Como diz o famoso narrador, aguenta coração. O Tite teve que mexer no time. O Fagner entra no lugar do Danilo, contundido. O jogo tem cara de decisão para a seleção brasileira, que depois de empatar com a Suíça por 1-1 na estreia, tem que vencer o jogo de qualquer maneira. Veja como foi o último treino da seleção brasileira. A chegada da seleção ontem à noite em São Petersburgo foi cheia de entusiasmo. Já nesta quinta, a imprensa só teve acesso aos instantes iniciais do treinamento na Arena Zenit. Neymar participou normalmente dos trabalhos, ao lado dos companheiros. Questionado se havia cobrado do camisa 10 um jogo mais coletivo, Tite foi enfático. Não teve. Todos os atletas têm essa responsabilidade de serem coletivos e serem individuais. Alguns com umas características específicas. O Neymar, eu não vou tirar dele a iniciativa do transgressor, do último terço do campo, da genialidade, e entender que ele está num processo de retomada. Mas serve para ele, serve para o Coutinho, serve para o Gabriel Jesus, serve para o Firmino, serve para o William. E Tite ganhou uma baixa de última hora. Danilo teve uma lesão e Fagner será o substituto. Nós queremos vencer, nós temos uma Copa do Mundo. Mas técnico não vai pagar preço de saúde e preço de desonestidade para vencer. Isso ele não vai pagar. Thiago Silva, que será o capitão, falou sobre este duelo decisivo. Será um jogo muito difícil por eles terem perdido a primeira partida e a gente pelo empate. Acredito que tem pressão para os dois lados, mas acho que essa pressão é mais que natural. A gente já está acostumado com esse tipo de situação. O que você espera dessa pedreira amanhã? Bom, a Costa Rica não é aquela que fez uma Copa do Mundo fantástica no Brasil em 2014. Mas ainda assim é um time chatinho, né? O Brasil é favorito, obviamente. Precisa jogar contra a Costa Rica e contra o próprio peso de ter a obrigação de vencer. Time para isso tem. Tem. E o Neymar também pode jogar mais do que tem jogado. É às 9, né? Às 9 da manhã, amanhã. Tá bom. Tá bom? Quem sabe muitos gols do Brasil para mostrar à noite. À noite mostramos. Obrigado, Celso. Até Boa amanhã. noite, até amanhã. Estela. Produtores e comerciantes de São Paulo comemoram a lei que libera os alimentos artesanais em todo o Brasil. Desde 1950, esses produtos tinham dificuldade para ter o selo federal e por isso só eram vendidos fora dos locais de origem de forma clandestina. Pão de queijo com queijo da Serra da Canastra, em Minas Gerais, agora não é mais ilegal em São Paulo. Para preparar o carro-chefe do café que tem na Vila Madalena, a chefe Elô Bacelar passou anos trazendo queijos de forma irregular. Eles já tinham vários critérios, né, em Medeiros, em São Roque de Minas, de
de produção realmente dentro de padrões de higiene e saúde, que é o que interessa para mim, para eu poder dar para o meu consumidor um produto seguro. E não era só o famoso queijo canastra. Já provou o queijo serrano do Rio Grande do Sul? Ele é produzido há 200 anos em pouquíssima quantidade. E o Campo das Vertentes de Minas Gerais? Pois é, o Brasil conhece poucos próprios produtos artesanais, mas isso tem uma explicação. Até a semana passada, uma lei de 1950 praticamente impedia a circulação deles entre os estados. Embutidos, queijos e o mel, por exemplo, só podiam circular pelo país se tivessem o CIF, um selo federal fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. Só que as regras para a obtenção desse selo eram praticamente impossíveis de serem seguidas pelos pequenos produtores. Então, para nós aqui de São Paulo experimentarmos o queijo de Santa Catarina, era preciso viajar ou então trazer de forma clandestina. Mas agora isso mudou. No último dia 14, o presidente Michel Temer sancionou a lei que libera do CIF o alimento artesanal e determina que a inspeção será feita pelos estados. Os produtos terão um novo selo, chamado Arte. A lei ainda será regulamentada, mas a liberação já entrou em vigor e legaliza o comércio desta loja especializada em queijos, também na Vila Madalena, que trabalha com produtores de 3 estados. Não havia uma compreensão de que queijo artesanal é uma coisa, queijo industrial é outra coisa. Mas essa é a primeira que olha para essa questão fundamental de que a inspeção estadual ela já resolve a questão da sanidade do alimento. Os amigos charcuteiros que produzem linguiça, bacon, mortadela, presunto de forma artesanal aqui em São Paulo comemoram a possibilidade de expandir o negócio para outros estados. Preocupados com os desdobramentos da lei, acabaram de montar a primeira Associação Paulista de Charcutaria Artesanal. Justamente para acompanhar a criação, né, das regras, das leis, para evitar o que acontece hoje em dia, né? Exigir coisas que a gente não consegue cumprir e aí a maioria das pessoas não conseguindo cumprir fica na ilegalidade. O IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial, subiu 1,11% em junho, depois de variar 0,14% em maio. Foi a maior variação desde junho de 95. Com essa alta, o IPCA acumula variação de 2,35% no ano e de 3,68% em 12 meses. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Essa alta da inflação já era esperada em decorrência da greve dos caminhoneiros, pelo desabastecimento e também pela perda de produção, mas superou as projeções, com o índice pressionado também por energia, cuja tarifa passou para a bandeira vermelha, nível 2, e ainda teve reajuste de 2 dígitos em algumas regiões. Os combustíveis, motivo principal da greve, também continuaram subindo. O diesel teve aumento médio de 3%, a gasolina de 6,98%. E o etanol de 2,36%. Isso agora em junho, mês seguinte ao da mobilização. As projeções para o IPCA deste ano, que estavam ao redor dos 3%, já estão mais próximas da meta, que é 4,5%. Ainda não se vê uma grande ameaça, porque a fraqueza da atividade econômica tem segurado vários preços, principalmente dos serviços. Mas há preocupação quanto ao impacto que o dólar ainda poderá ter sobre a inflação. Dólar que mantém a tendência de alta, mesmo com as intervenções diárias do Banco Central, impulsionado por fatores externos, como a previsão de mais alta dos juros nos Estados Unidos e os riscos relacionados à guerra comercial entre o país, os Estados Unidos e a China. Agora, no âmbito doméstico, as eleições também podem continuar pressionando o dólar pela indefinição do cenário e o perfil dos candidatos que estão nas primeiras posições nas pesquisas. Agora, ainda que os índices continuem baixos, tem vários preços subindo bastante e que mexem muito com o poder de compra da população, o custo das empresas, o que pode acabar reforçando a fraqueza da retomada da atividade. Até por isso, o Banco Central tende a ter uma postura bem cautelosa na condução dos juros. Embora a previsão de inflação mais alta possa recomendar alguma elevação preventiva da taxa básica, a perspectiva de um crescimento menor da economia vai no sentido inverso. Juros mais altos poderiam dificultar mais a reação da atividade, sendo que o custo do crédito, de qualquer modo, dificilmente vai ter quedas maiores com o mercado futuro de juros
já sinalizando ajustes na taxa básica a partir do próximo ano, pelas incertezas do cenário econômico e também do político. Uma boa noite. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu hoje que as novas leis trabalhistas só poderão ser aplicadas em processos abertos a partir de 11 de novembro de 2017, ano passado, data em que a reforma passou a valer. Ações trabalhistas que começaram antes disso ainda estão amparadas pela legislação antiga. O TST diz que as novas normas vão orientar todas as instâncias da Justiça, incluindo, é claro, o próprio tribunal. Uma das mudanças de maior impacto é a que determina que o trabalhador pague pelas custas do processo se perder a ação. O inverno começou hoje com um tempo seco e ensolarado, que é comum, nessa estação, mas o que chama a atenção é o calor acima do normal para essa época. Vamos ver com Mariana Armentano o que podemos esperar desse inverno e também o tempo, como é que vai estar amanhã em todo o país. Segundo os meteorologistas, o inverno vai ser muito parecido com o do ano passado. Nada de frio muito intenso. Ainda teremos alguns dias gelados, mas na maior parte da estação as temperaturas ficam amenas. O tempo segue firme em quase todo o país amanhã, com destaque para chuvas a qualquer hora no centro e no sul de Santa Catarina e também no Nordeste gaúcho. Há chances de geada ali no sul do Rio Grande do Sul, na região de Bagé. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais? Na capital gaúcha, mínima de 9 e máxima só de 19 graus amanhã. Em Floripa, muita nebulosidade e máxima de 20 graus. Já no Rio, sol e tempo firme com temperaturas entre 16 e 31 graus por lá, não mais quente que Cuiabá. A capital mato-grossense vai ter máxima amanhã na casa dos 33 graus. E o tempo vai se manter aberto aqui em São Paulo, com sol e temperaturas em rápida elevação. A nebulosidade deve aumentar a partir da tarde no litoral sul e na Baixada Santista, mas não tem previsão de chuva não e o tempo segue firme. Chega a fazer 28 graus em Araçatuba e em Presidente Prudente e 29 graus em Presidente Bernardes. Na região de Ribeirão Preto, friozinho, de até 12 graus nessa madrugada, mas a máxima à tarde amanhã vai aos 29. E em São José dos Campos, mais ao leste, as temperaturas vão ficar ali entre 11 e 25 graus amanhã. Para a capital, o friozinho da madrugada continua, mas as tardes ficam bem agradáveis. Nessa sexta-feira, mínima de 14 por aqui e máxima na tarde na casa dos 25 graus. Aí no final de semana fica tudo muito parecido. No sábado, os termômetros ficam ali entre 13 e 26 graus e no domingo entre 15 e 25 graus, sem previsão de chuvas. A chegada do inverno traz uma ameaça a mais para quem vive na rua: o frio. Nossa reportagem acompanhou a rotina de agentes municipais que tentam convencer esses moradores de rua a aceitar abrigo. Bom, a prefeitura diz que sobram vagas nos albergues 14 mil, mas de acordo com o último censo, há pelo menos 16 mil pessoas nas ruas. Numa só noite desse mês, 150 pedidos de ajuda para fugir do frio. As solicitações desse tipo, feitas por telefone ao 156 da Prefeitura, são repassadas para esta central. Os dados indicam onde e quem precisa de auxílio. O pedido segue para a mesa de operação, onde uma equipe é acionada para checar a situação em loco e verificar as vagas disponíveis em abrigos. Nós estamos conseguindo trabalhar com vagas para todo mundo. A gente não tem deixado nenhuma solicitação do 56 em aberto, por falta de vaga. Todo dia são 14 equipes da assistência social que trabalham das 8 da noite às 8 da manhã. E essas equipes são formadas por 2 orientadores e um motorista. E a novidade desse ano é que eles saem com um kit de emergência, que consiste num cobertor, uma garrafinha de água e um kit lanche. Aqui tem um sanduíche, fruta, suco. E esse kit ele é usado em último caso, porque a intenção é tirar a pessoa da rua. Mas quando ela não aceita, aí sim ela recebe um kit desse. Agora essa equipe já sai com uma missão. Nós vamos para a Praça da Sé. Assim que a equipe chega, os orientadores são abordados, inclusive pela moça que pediu assistência pelo telefone 156. Quem está aqui quer, mesmo numa noite não tão fria, dormir no abrigo. O termômetro na Praça da Sé marca 20 graus e a van sai lotada.
Os homens são deixados num centro de acolhimento na Rua Prates. Eu vou falar quem desce, tá? Depois, mulheres e casais ficam em outro espaço da prefeitura no centro da capital. 1, 2, 3, 4 mulheres e um homem. De volta à Sé, a orientadora tenta se aproximar de algumas pessoas que estão acomodadas no chão. A abordagem é sempre um momento delicado. Há todo tipo de comportamento na rua, desde pessoas alteradas e até violentas, e aquelas que não querem conversa alguma. Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos para o albergue, senhora? A tentativa de convencimento não deu certo. Na noite passada, outras pessoas também rejeitaram a proposta do acolhimento público, mas saíram com o kit. Alguns não aceitam regras, né, de ficar dentro do albergue, e alguns também, assim, não querem ir mesmo porque gostam mesmo de ficar na rua. A gente tenta convencer o máximo possível para a pessoa aceitar o serviço e não ficar na rua. O presidente Temer sancionou hoje a lei de assistência emergencial a imigrantes. O estado de Roraima enfrenta uma crise com fluxo migratório de venezuelanos. As ações de assistência previstas na lei têm origem em uma medida provisória enviada pelo presidente este mês para o Congresso e já estavam valendo. Elas incluem, entre outros pontos, o combate à violação de direitos humanos e a atenção à saúde. A lei também prevê que a transferência para outro ponto do território nacional, para outros países ou retorno ao país de origem, vai depender do consentimento do imigrante. A agenda do presidente em Roraima previa a visita a Pacaraima, cidade na fronteira com a Venezuela, mas foi cancelada por causa da chuva que atingiu o estado. O presidente afirmou que não há possibilidade da fronteira com a Venezuela ser fechada, conforme pedido da governadora do estado, Sueli Campos, ao Supremo Tribunal Federal. Nós não temos como fechar a fronteira. Vocês sabem que isso seria uma coisa, digamos, inapropriada, mas também não há como abandonar as necessidades de Boa Vista, de Roraima e de todo o estado. Hoje, o Planalto divulgou vídeos sobre o Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado para cuidar da questão dos imigrantes. Segundo o governo federal, só este ano, mais de 50 mil venezuelanos cruzaram a fronteira com o Brasil para fugir da crise que atinge o país vizinho. O presidente Trump afirmou hoje que já mandou as agências do governo reunirem as famílias de imigrantes que foram separadas ao entrar nos Estados Unidos. Com a política de tolerância zero de Trump contra os imigrantes, pelo menos 2.000 crianças, 49 delas brasileiras, foram separadas dos pais e presas em jaulas. A política anti-imigração com tolerância zero estabelece que todo adulto pego atravessando a fronteira ilegalmente deve ser processado e levado a um centro federal de detenção até que se apresente a um juiz. As crianças não eram mantidas nesses centros e, separadas dos pais, eram levadas para jaulas em outro local. Apesar da ordem de ontem, as famílias separadas não sabem quando vão reencontrar os filhos. O texto dá a entender que o governo quer reter as famílias indefinidamente, o que vai contra um acordo de 1997 que estabelece um limite de 20 dias para a detenção de crianças junto com os pais. A brutalidade da separação tomou a atenção do público e da imprensa americana, com capas marcantes da New Yorker e da Time, que mostram um monstruoso Trump encarando uma criança de 3 anos chorando. O texto diz: "Bem-vinda à América". Hoje à tarde, em Washington, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos pediu ao Pentágono que prepare bases militares para receber cerca de 20.000 crianças que entraram ilegalmente nos Estados Unidos com parentes. A mulher do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é acusada de fraude e abuso de confiança. Segundo a investigação, Sara Netanyahu gastou mais de $97 mil em alimentação para a família, alegando que não tinha cozinheiros disponíveis na residência oficial em Israel. Ela classificou os gastos como despesas do governo. Esse não é o primeiro escândalo de corrupção na família Netanyahu. O primeiro-ministro israelense também está sendo investigado em 2 casos de corrupção. Benjamin Netanyahu é suspeito de ter recebido cerca de $285 mil em objetos de luxo, champanhe e joias, em troca de favores financeiros ou pessoais. Ele também é acusado de pagar um dos principais jornais israelenses para conseguir uma cobertura mais favorável ao seu governo. O primeiro-ministro de Israel se diz vítima de uma caça às bruxas.
Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o ex-deputado federal do PSDB de São Paulo, Arnaldo Madeira, sobre as eleições. Até já. Pancadão Veste Casa. As mantas voltaram com tudo. É pra balançar as lojas. Manta casal por apenas R$19,99 cada. É isso mesmo. Manta casal por apenas R$19,99 cada. As lojas foram reabastecidas. É pra balançar tudo. Manta casal por apenas R$19,99 cada. Esse é o Pancadão Veste Casa. Ofertas válidas de 20 a 24 de junho. Corra e aproveite. Você já conhece o Lelis Tratoria? O Lelis é uma tratoria especializada em massas, carnes, assados e frutos do mar. Nas noites tem música ao vivo, pratos fartos e o estacionamento e o café são cortesia. Afinal, somos uma casa de família. De segunda a sexta, almoço para executivos com diversas opções de pratos quentes e saladas. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. É Vero, é Lelis. Get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia, o test drive convence. Caoa Chery. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, paixão por comunicação. Nesta sexta, o entrevistado do Hora do Voto é o governador de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista pelo PSB, Márcio França. Hora do Voto, nesta sexta, 11h30 da noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, a luta do PSDB pela conquista de alianças na corrida eleitoral. Entrevista Arnaldo Madeira, tucano histórico com relevante carreira política como vereador em São Paulo, deputado federal por 2 legislaturas, líder do governo na Câmara Federal na gestão Fernando Henrique Cardoso, secretário-chefe da Casa Civil no governo Geraldo Alckmin. Eu agradeço muito, Arnaldo Madeira, por estar conosco num momento em que são tantas as perguntas. Muito obrigado, Maria Lídia. Só uma pequena correção. Eu fui federal por 4 legislaturas. 4? É. Desculpa, opa. É. Não, como é que é? 2 legislaturas a mais do que as que falei. Exatamente. Tá, porque 2 eu fui com o Fernando Henrique presidente, que eu fui líder do Fernando Henrique na Câmara dos Deputados, e as outras 2 eu fui oposição ao governo federal. Bom, feito o reparo, vamos em frente. Intensa articulação dos vários candidatos para conseguir alianças. Tudo de olho em tempo na TV, que parece que é vital, né, para o resultado final nessas eleições. Há uma articulação que começou ali atrás, daqueles partidos chamados de centro-direita, o DEM, o PP, PR, PRB, e que eles ali parece acreditando na possibilidade de uma frente de centro-direita em torno de um único candidato que os representasse. Mas nós já estamos vendo que algumas coisas começaram a acontecer hoje mesmo. O PP
ele fechou uma parceria apoiando João Dória, candidato ao governo de São Paulo, da mesma forma que fez o PRB há dias passados. O que eu quero saber é, acredita que possa ainda ser firmada uma frente de centro-direita em torno de um único candidato, ou essa frente já começou a ser pulverizada? Maria Lídia, eu acho que nós estamos na eleição mais estabanada da história recente. Estabanada. Estabanada devido principalmente, inicialmente, ao Supremo Tribunal. Foi o Supremo quem acabou com a cláusula de barreira e agora eles dizem que erraram, né? Quer dizer, eles acabaram e agora dizem que erraram. Foi o Supremo que introduziu essa coisa do financiamento público, né, para a campanha. Então você tem a seguinte campanha. Hoje, por exemplo, eu conversei com um pré-candidato a deputado estadual, como se fala. E o partido vai te dar dinheiro? Não, não vai dar dinheiro nenhum. Então, quer dizer, se criou uma coisa no Brasil absolutamente anormal. E o pior é o seguinte, que se colocou um financiamento que bota o dinheiro da campanha nos donos do partido. O partido que vai... Quem é presidente do partido, ele vai dizer, olha, eu vou dar dinheiro para você... Ele distribui. Você... Então, isso aqui está um horror. Quer dizer, isso pode favorecer que tenhamos, depois dessas eleições, mais do mesmo? Eu acho que teremos mais do mesmo para pior. Porque, olha, não adianta acreditar que essa eleição vai trazer alguma inovação. Não há hipótese. Nas eleições parlamentares, o que nós vamos ter, mais uma vez, de forma mais acentuada, é a repetição do temos eleição, mas não temos representação. Fica com essa conversa mole de reforma política, tudo conversa mole. Não é possível ter reforma política se você não observar um princípio básico. Um homem, um voto. O cidadão tem que ter, o voto tem que ser igual. Do Acre até o Rio Grande do Sul. Então, isso não se fala, não se faz. Né? Então, não tem essa coisa de um homem, um voto. E segundo, só há uma forma da população participar mais ativamente no que acontece na política. É o voto distrital. Porque o voto distrital, o candidato ou o eleito, ele sabendo a quem ele representa, é muito fácil as pessoas cobrarem ele. Proximidade. Agora, nós estamos numa eleição que daqui a, digamos, 60 dias, 65, após a eleição, passados 15 dias da eleição, vai ser aquela mesma coisa de sempre. Ninguém sabe em quem votou. Então, esse é o caos. Quer dizer, o Brasil está nessa confusão toda e eu fico me perguntando como é que nós vamos enfrentar o ano que vem. Agora, tem uma coisa, vamos trazer para os partidos e para o seu partido em especial, o PSDB, que parece que não tem ali um entendimento muito grande nas decisões que são tomadas, as críticas internas, elas não são poucas, e o desempenho do candidato do PSDB, que é Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República, certamente não está correspondendo à expectativa no partido. Então, entra aí o questionamento. É uma questão pessoal, de força política de Geraldo Alckmin, ou nesse pacote entra também essa fadiga, ou esse desgaste, ou o desencontro de ideias que acontece no próprio partido que Alckmin preside, o PSDB? Maria Lídia, deixa eu te falar uma coisa. O governo do PT, o governo Dilma, foi retirado do poder num processo legal, complexo, etc. Bom, o natural, se nós tivéssemos partido político, é que um outro partido estivesse fazendo a oposição e, naturalmente, recebesse o apoio da população que estava descontente. O que nós vemos hoje? A população está absolutamente indiferente. Mas como isso afetou os próprios partidos, o PSDB em especial? O PSDB, o processo de... O PSDB não existe como partido mais. É o que então? É um aglomerado de gente, é um cartório para registrar alguns candidatos para a eleição. É só aí, como todos os outros. Ou seja, o Brasil hoje não tem partido. E a que você atribui essa desfiguração do PSDB, que foi um partido de perfil definido e de força política? É uma longa história.
Não, mas não vamos ter tempo para longa história. Não, por exemplo, por isso que eu não vou contar a história, só vou te dizer. É uma longa história que vem de uns 10, 12 anos atrás, em que gradualmente o PSDB foi se autodestruindo. Eu dei uma entrevista há uns 10 anos atrás, consigo precisar bem, no Valor Econômico, em que eu falei exatamente isso. Olha, o PSDB está acabando. Porque começou a ter essa coisa de o líder daqui, o líder dali, o líder dacolá, e não ter uma proposta de partido, com programas, com ideias, etc. E boa parte do partido fez uma oposição, não sei bem qual é a palavra que eu posso usar para não usar uma palavra deselegante, mas fez uma oposição meio para inglês ver com o PT. Cansou de receber emendas do PT, ajuda do PT. Então, a nossa organização política institucional é uma desgraça. É uma desgraça. Hoje quem manda no país é o Supremo Tribunal Federal. Bom, para encerrar nossa entrevista, já? Nosso tempo terminando, mas eu não posso deixar de conversar com você sobre o que aconteceu hoje. A Operação Lava Jato, ela chegou a São Paulo, naquela operação que está chamada Uma Pedra no Caminho, e foi preso um ex-secretário do governo Geraldo Alckmin, ex-secretário dos Transportes, que era um diretor-presidente na Dersa, e hoje... Não, e era também, porque ele já colocou o cargo à disposição, presidente da CESP, colocado por Márcio França. Então, e por acusações de desvio de dinheiro público em obras do Rodoanel. O que eu quero saber, Arnaldo Madeira, é o quanto essa denúncia, esse caso, que é escandaloso, afeta a candidatura de Geraldo Alckmin. Bom, é evidente que afeta. A candidatura dele está claudicando, né? Não sai ali de 6%, 7%. Vão aparecendo essas coisas, vão dificultando. E o pior é o seguinte, eu começo a ter o receio que daqui a pouco vai se falar, olha, tenho vergonha de ser honesto, porque olha o que aconteceu com o governo de São Paulo. Bom, eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada, Arnaldo Madeira. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite para você. Nesta sexta, 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França, em Hora do Voto.